Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma aula do nosso CETEC Online, nossa Escola de Teologia Online. Hoje traremos aqui uma palavra abençoada da parte de Deus para o vosso coração. Deus tem nos tocado no coração para que nós possamos compartilhar isso com os irmãos, e nós vamos estar partilhando uma palavra principalmente para aqueles que gostam de pregar, né, meus irmãos? Seja bem-vindo, nosso amigo aí, William. É um prazer estar contigo aqui, William. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, uma palavra simples, né? Uma palavra simples que Deus já tem dado para nós já há alguns dias, né? Pastor Rodrigo, família, Deus te abençoe em nome de Jesus, meu amigo. Glória a Deus. Está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Uma palavra que nós vamos meditar na tarde de hoje. Em Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 2. Vocês que gostam de pregar, é uma palavra que Deus tem nos dado, e você certamente vai pregar aí na sua igreja, vai pregar na agenda que você tem, em nome de Jesus, né? Antes disso, vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos diante da sua palavra. Estaremos meditando nesses textos, nesse contexto onde o Senhor operará um grande milagre, ó Deus. Revele-nos por trás das letras. Abençoe aqueles que estão comigo agora, aqueles que depois ainda vão estudar, vão ver essa aula. Que o Senhor os abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Ana, glória a Deus, da cidade de Orlândia também. Deus te abençoe, seja bem-vindo conosco. Lucas capítulo 5, versículo 2. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos. Somente esse texto. E viu estar 2 barcos. Quantos barcos Jesus avista? 2. Está 2 barcos, ok? Está o barco de Pedro e André, e está também o barco de Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, ok? 2 barcos. O texto vai nos dizer que quando Jesus chega, eles vão estar já descidos do barco e lavando as redes. Descido do barco e lavando as redes. E esse lavar de redes, eles não estão muito contentes. Eles não estão muito contentes, ok? Por quê? Porque o texto vai dizer que eles não tinham, no versículo 5 vai dizer que eles gastou a noite toda e não pegou nada. Gastaram a noite toda e não pegou nada. Observe que Pedro é pescador profissional. Observe que Pedro conhecia o melhor lugar, conhecia o melhor horário e certamente tinha as melhores ferramentas nas suas mãos, ok? Versículo 2, versículo 3, melhor dizendo, vai dizer: e entrando num dos barcos. Entrando num dos barcos. Observe, versículo 2, Jesus vê 2 barcos. Mas como Jesus na terra foi 100% homem, ele não estava onipresente,
ok? Sendo assim, Jesus não conseguiria entrar nos dois ao mesmo tempo. Então Jesus avista dois, mas entra em um. Vou dizer de novo. Jesus, ele avista dois, mas entra em um. Jesus, ele avista dois e entra em um. Observe. Visualizar, ver, ele vê todos os dois nesse contexto, mas entra em um. Eu não sei se você está entendendo. O que eu quero te dizer é que você pode estar sendo e vivenciando em umas circunstâncias aonde você diz que Deus não está vendo, Deus não está enxergando. Por quê? Porque nada acontece. Dá certo na vida do A, dá certo na vida do B, dá certo na vida do C, mas na minha não dá certo. Deixa eu te dizer uma coisa. O texto vai dizer que ele viu todos, porém ele entrou em um. Se ele está entrando na vida de A, às vezes na vida de B, é porque ele está olhando, até mesmo na sua, até mesmo no seu barco. A diferença é que ele resolveu entrar em um barco. Por quê? Porque ainda não é o seu tempo. Eclesiastes 3. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu e em cima na terra. Há um propósito, Deus tem propósito, e às vezes o propósito que ele tem não é a sua vontade agora. Consegue entender? Então, não entrar no barco não quer dizer que ele não está olhando. Consegue entender? Porque Jesus viu dois barcos, mas entrou em um, e o que ele entra é o de Pedro, ok? E detalhe, porque ele conhecia Pedro, tá? Jesus provavelmente já conhecia Pedro. Então o que eu entendo? Isso aqui eu recebi agora, irmão. Observe, ele escolhe o de Pedro. Tem o de Pedro e tem o de Tiago, ok? Mas ele entra no de Pedro. Mas o texto de João vai nos narrar algo que provavelmente Pedro conhece primeiro Jesus, tem intimidade, entre aspas, com Jesus, tem comunhão com Jesus. E Luiz, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quem tem mais comunhão com o Pai, quem tem mais comunhão com Cristo é favorecido, irmão. Não é que acepção, é que você faz com que a união, com a comunhão que você tem com Ele, faz-lhe subir no barco primeiro. Porque Jesus conhecia Pedro, porém não conhecia Tiago. Então eu vejo uma comunhão, relacionamento. Então quem tem relacionamento, glória, Jesus certamente entra no barco. Consegue entender, Luiz, o que você quer dizer com isso? Eu quero te pedir para você, às vezes, reavaliar o contexto que você vive. Por quê? Porque se Cristo não está no teu barco, pode ser uma ou outra. Qual? Ainda não é propósito ou é falta de comunhão. Luiz, e se eu tenho comunhão? Então ainda não é o propósito, ok? Então Jesus ele vai entrar no barco de Pedro e o que me chama a atenção, ele vai dizer assim, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu algo. E o que ele pediu? Pediu que o afastasse um pouco da terra. Afastasse um pouco da terra. Por que um pouco? Porque o crente, ele anda por fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Mas mesmo andando por fé, precisamos ter os pés no chão. Consegue entender, irmãos? Consegue entender ou não? Aqui Jesus diz, afasta um pouco da terra. Ou seja, tem muito teólogo e mestre racional. É muito cheio de etiqueta, é muito cheio de oratória, é muito cheio de hermenêutica, é muito cheio de exegese. Consegue entender? Aí não deixa fluir o Espírito, só fica na letra. Mas Jesus está dizendo, afasta um pouco da terra. Porque eu não gosto de usar e entrar em barco que fica muito preso nas coisas dessa terra. Consegue entender, irmãos? Então Jesus disse, desprende um pouco da terra. Por quê? Porque eu quero usar o seu barco, não totalmente na terra, só um pouco. Então, para isso, afasta-se um pouco da terra, aproxima-se mais um pouco nas águas. Glória a Deus. Então, Jesus disse, afasta um pouco e
assentando-se, ensinava do barco a multidão. Observe que Jesus sentou no barco. Jesus assentou-se no barco. O barco que trouxe, infelizmente, junto com o mar e o tempo, revolta em Pedro, Jesus está se assentando. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que te traz tristeza, aquilo que te traz, às vezes, um descontrole, né? E uma mágoa, porque você tentou e nada deu certo, Jesus está chegando e se assentando. E se assentando. No barco ele se assenta. Luiz, mas não é só no barco, é o mar. Não, irmão. No barco ele se assenta, no mar ele manda a palavra. Oh, glória. Tem crente aí? De novo, em algumas coisas ele vai se assentar. O que é se assentar, dependendo, é condensar, se concentrar no lugar. Então ele condensou, se assentou no barco de Pedro, mas não foi com Pedro para o mar. Por quê? Porque entrar no barco, assentar-se sobre ele é com Jesus. Mas ir para o mar depende de obediência. Qual obediência? Mediante a palavra daquele que se assentou no barco. Aí eu te pergunto, Jesus está assentado na sua vida ou não? Jesus está assentado sobre o seu ministério ou não? Jesus está assentado sobre o seu casamento ou não? Jesus está assentado sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua liderança ou não? Sobre a igreja que Deus colocou nas suas mãos, ele está assentado ou não? Mas não confunda assentar com fazer tudo, porque tem coisas que ele vai assentar e o detalhe vai dizer, ele se assentou e ensinava do barco, oh glória. Assentamento de Cristo no barco é sinal de ensinamento, então ele está te ensinando. Ensinando para quê? Porque quando chegar no versículo 4, e quando acabou de falar, de ensinar, ele olhou para Simão e disse, faze-te ao mar alto, ó glória. Sendo assim, meus irmãos, assentar-se no barco é com ele, e ele vai ensinar. Depois que você está saciado pela palavra, aquilo que você está sendo alimentado, você vai fazer uso dela. E qual que é o uso? Vamos ver se você realmente entendeu o que eu ensinei. Deixa eu ver se você realmente vai entender o que eu vos alimentei. Deixa eu ver se você vai viver aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Consegue entender ou não? Exatamente, William. Colocar o barco em ordem para navegar. Colocar o barco em ordem para navegar não é com Cristo, é conosco. Porque no barco ele só assenta. Tem muita gente esperando Jesus navegar o barco, né? Não no sentido que ele não está no controle. Ele está no controle através da sua obediência. Jesus está no controle do barco através da sua obediência. Por quê? Porque se ele deu uma ordem, vai, e você foi, ele não está assentado no barco agora, mas a palavra está. Consegue entender ou não, irmão? Jesus, ele está assentado no barco, ensina, te organiza para isso e lança uma palavra. A palavra que ele lança é simplesmente para ver a prática daquilo que você ouviu. Vamos ver se você tem fé só quando ele assenta, ou se você também tem fé quando ele assenta, sai e diz, vai. Porque ele vai falar para Pedro ir. Observe, aonde que Pedro foi infelizmente frustrado? No mar. Jesus está dizendo, Pedro, pega o mesmo barco, pega a mesma rede, pega os mesmos companheiros e vai para o mesmo mar. Detalhe, com duas coisas diferentes. Qual? Primeiro, a minha palavra. Segundo, o tempo. Não é noite, é dia. Consegue entender ou não? Duas coisas diferentes. A palavra e o tempo. A palavra e o tempo. Por quê? Porque a palavra está vindo dele. O tempo para se pegar peixe não é favorável. Mas Deus escolhe os improváveis para dar certo. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou?
Pegou ou não pegou, irmãos? É porque Jesus está dando uma ordem. Aí você diz, não, eu até creio em Deus, mas eu não vou tentar não. É porque eu acho que nesse momento não vai dar certo. Mas é aí que está, irmão. Você precisa crer na voz. Se você crê na voz que te ensina e te dá ordem, o tempo não pode ser provável. Mas a ordem, a palavra, ela é. E se a palavra é vinda de Deus, aquilo que é improvável através da palavra que foi lançada e nós passamos a obedecer, torna-se provável. O contexto da sua vida é improvável, mas eu lanço uma palavra no nome de Jesus. Lança-te ao mar alto sobre a palavra dele, que o improvável vai acontecer em nome de Jesus. Vai dar certo. Coloque em prática aquilo que você está ouvindo aqui no CETEC Online. Coloque em prática aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Deus tem te alimentado no seu espírito. Se o teu espírito, lá no fundo da sua alma está dizendo, através do Espírito Santo, vai. Você está dizendo lança. Se está dizendo pregue, se está dizendo evangeliza, se está dizendo ore. Obedeça a voz daquele que se assentou no barco, porque antes de lançar a palavra, ele assenta e antes de ir, ele te ensina como ir. E o ensinar como ir é através da palavra. Vai, Pedro. Senhor, vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu estou lhe dando uma ordem. Lança-te ao mar alto. Alto mar é diferente da beira-mar, irmão. Não sei se você está entendendo. Alto mar é diferente da beira-mar. Beira-mar é mais raso do que o alto mar. O alto mar é mais profundo do que a beira-mar. E Jesus está dizendo, não vai na beira, vai no alto. Porque eu só gosto de fazer coisa alta e profunda na vida de quem obedece. Oh, glória! Vai para o alto, vai para o fundo, vai para o profundo. Por quê? E aqui nós vamos partir já para o final, já que nós vamos entender isso. Por que Jesus vai dizer também ir para o fundo, para o alto mar? O texto vai dizer, versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Observe, eu sempre gosto de dizer isso. Jesus está no alto mar. Pedro está no alto mar. Pedro está no alto mar. Pedro lança as redes. Não está no texto, mas eu imagino. Ele lança as redes. As redes, segundo a cultura, segundo os ensinos judaicos, nós também, hoje mesmo, dentro da possibilidade de você ver um pescador, quando se lança as redes, no caso é tarrafa, tá? Porque ele lançou, se fosse armar ele é diferente, mas ele lançou, tipo uma tarrafa, ok? Então quando ele lança, tinham chumbos de ferro nas pontas das redes, ok? Então faz com o que isso faz? Faz afundar. Consegue entender? Faz afundar. Então aquilo que você tem na mão tem que ter peso, porque quando você lança tem que afundar, irmão. Tem que ir no profundo. Obreiro, discípulo que não tem peso na ponta da rede, não afunda, irmão. Não sei se você está entendendo, irmão. Meu Deus, Deus está me dando um negócio aqui. É isso que dá, irmão. Às vezes nós temos muito conhecimento, mas falta unção, falta a graça de Deus. Você tem uma grande tarrafa nas mãos, você tem uma grande rede nas mãos, mas não tem peso. Meu Deus. Você precisa ter peso nas pontas. Não é só lançar, precisa ter peso. Porque não é só lançar palavras ao vento, você precisa ter peso naquilo que você lança.
Porque se não tiver peso, não afunda. Que peso é esse? É o peso da palavra. É o peso que está na palavra. Você precisa lançar a rede, mas com peso, com graça, com unção. As suas palavras precisam descer no mais profundo do coração das almas, das pessoas. Consegue entender ou não? Precisamos ter peso. Aleluia. Exatamente, William. Autoridade. Ter graça naquilo que fala. Porque as redes vão afundar, vão descer no mais profundo do mar. E vai descendo, e vai descendo. De repente, quando Pedro vai puxar, não está no texto, mas eu imagino, é uma conjectura. Se você estiver pregando, diz, irmãos, não está no texto. É um pensamento, e um pensamento lógico. Ok? Como está no fundo, Pedro puxa. Quando Pedro puxa, está pesado a rede. Como que eu sei? Porque era uma grande quantidade de peixe e estava rompendo as redes. Então, quando ele puxa, alguma coisa vibra. Alguma coisa está pesada. Observe. Irmãos, Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Aí ele lança agora, num momento, num horário desprovido, totalmente desprovido, que é na parte da manhã, totalmente desprovido. Imagino eu, porque é assim o ser humano. Quando você vai tentar de novo, em algo que você já foi frustrado, e que você não consegue ver muito bem, a lembrança daquilo que deu errado vem. E o que é que eu imagino que Pedro está dizendo? Está muito pesado, nunca senti desse jeito, não pode ser peixe. Não pode ser peixe, porque está sobrenatural. Pedro está se sentindo com aquilo que ele está lançado, que é aquilo que ele lançou, melhor dizendo, algo sobrenatural. E ele nunca viveu sobrenatural. Então o trauma do passado vem à tona na sua mente e eu imagino. Falei, deu errado. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Simplesmente, irmãos, porque ele não estava vendo. Consegue entender? Rede, quando tem peso no fundo do mar, nós não vemos. Consegue entender? Então Pedro tem um peso que ele não está vendo o que é. Mas pelo trauma do passado, ele tenta entender o que é. Deu errado. Isso não é peixe. Peguei algo que infelizmente, além de eu não pegar nada, vou ter que descer. Se eu puxar, pode arrebentar a rede. Pronto, está tudo perdido. O que é isso? Você carrega traumas do passado, você carrega pensamentos do passado, pecados do passado que já foram perdoados e você vive trazendo eles para hoje. Consegue entender, irmão? Mas o texto vai dizer que é peixe. Traumas do passado, pensamentos do passado, pecados do passado que já foram perdoados, faz com que o peixe que está na sua rede não é peixe, é pedra, é um galho, é algo que está no fundo do mar que não seja peixe. Ou seja, tudo aquilo do passado que você ainda não se libertou disso, desprendeu disso, faz transformar a bênção no seu pensamento em maldição. Consegue entender, irmão? Pedro estava assim. Imagino eu, irmãos. Imagino eu. Mas observe, independente daquilo que eu penso, não muda a realidade do que está acontecendo no fundo. Meu Deus. Meu Deus. Vou tomar uma água. Vou dizer de novo. Independente daquilo que o seu passado faz pressionar na sua mente, não muda a realidade do que está acontecendo no fundo. Luiz, o que está acontecendo no fundo? Tem peixe. O seu pensamento faz com que a realidade que está lá no fundo seja pedra ou qualquer outro tipo de coisa menos peixe.
Mas independente daquilo que você pensa que aconteceu no passado, vai mudar a realidade do que está na sua rede. Por quê? Porque a palavra foi lançada. Vai para o alto mar e lança a rede. Ou seja, a palavra de Deus não vai mudar a realidade porque você está pensando, está pego no passado. Independente daquilo que aconteceu lá, não vai mudar o que está acontecendo aqui, irmão. Aleluia. Consegue entender ou não? Lancei, tá pego. Eu não estou vendo, mas por aquilo que eu pensei, não penso ser aquilo que verdadeiramente é, peixe. Então eu penso que é outra coisa. Qual que é o segredo? Não fique pensando, puxa, irmãos, não fique pensando, puxa, como assim? Eu só consigo entender realmente aquilo que eu penso? Irmão, quando eu puxo. Por quê? Porque se eu puxo, aquilo que estava longe vem para perto, e aquilo que eu não estava vendo, eu passo a enxergar. Então, quanto mais eu puxo, mais eu entendo a realidade do que está acontecendo. Irmão. Luiz, como que eu puxo? Não sei. Dá glória, dá aleluia, vai orar, lê a palavra, investe em algo, sei lá, mas faça alguma coisa. Quanto mais longe, distante que você fica daquilo que é a realidade na sua rede, você não entende o que está acontecendo e começa a julgar sem saber o que é. Então puxa, irmão. Então puxa. Tá no fundo, eu não vejo, mas está pego. Oh, glória. De novo, eu não estou vendo, mas está pego. Não para de graça. Eu não vejo, porque está fundo. Mas independente se eu vejo ou não, está preso, está pego. Sabe o que é isso? Fé, irmão. Fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Irmãos. Se eu profetizar na sua vida, se você crê, diga amém onde você está. Diga um glória, diga um aleluia. Eu profetizo no nome de Jesus. Você está olhando para a vida do seu filho. Infelizmente, você não consegue ver o que está acontecendo. Mas ele já está voltando para Jesus. Ela já está voltando para Jesus. Você não está vendo a sua igreja, que Deus confiou nas suas mãos, prosperar. Mas te dizer uma coisa, ela já está cheia. Só falta você puxar e vivenciar aquilo que está pego, a realidade de Deus para a sua vida. Você não vê o seu casamento em sucesso, mas fique tranquilo, já está pego, ou seja, a solução já está certa, só falta você puxar, você não vê, mas já tem bênção no seu casamento, no teu emprego, na tua empresa, nos teus filhos, na tua mãe, no teu pai, você não vê, mas já está pego, consegue entender ou não? Já deu certo, a realidade já está no teu barco, você não vê, mas já está acontecendo. O que eu faço, Luiz? Puxa isso, irmão. Agora puxar é contigo. Puxar é contigo. Puxar é com você, irmão. Você consegue crer nisso? Você consegue receber isso? Sim ou não? Aleluia. Isso não é para qualquer um, irmão. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem tem fé. Eu não vejo, mas está ali. E ele puxa. Observe. Falei isso tudo para finalizar aqui. Versículo 2, ele vê quantos barcos? 2. Versículo 3, ele entra em quantos barcos? 1. Ele dá ordem para Pedro. Observe. Ele não entra nos 2 barcos. Mas aquilo que ele faz num barco, transborda para o outro. Por quê? Porque o versículo de número 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, no barco que Jesus não entrou. Glória! Ou seja, o que eu aprendo? Quando Deus está usando quem está pregando, eu tenho que dar glória, eu tenho que dizer, usa, Senhor.
Quando Deus está usando quem está louvando, eu tenho que dizer, glória a Deus, usa ele, Senhor. Quando eu estou vendo alguém reger, que Deus manifesta na casa. Quando eu vejo alguém que está dirigindo uma igreja, que Deus está abençoando, está prosperando. Quando eu vejo que o trabalho de alguém está sendo próspero, a empresa ou algo que está acontecendo, eu preciso dar glória. Porque Deus pode usar o barco que ele entrou, para depois, quando a bênção for tão grande, ele me chamar e eu poder desfrutar daquilo que está na vida dele. Consegue entender? Porque o barco que estava nas redes de Pedro passou a entrar no barco de Tiago. Oh glória! Não sei se você consegue entender, eu profetizo no nome de Jesus que a realidade que está no seu barco, na rede, oh glória, será tão grande em quantidade e poder, aleluia, que você vai precisar chamar alguém para desfrutar da realidade que está no seu barco. Amém, meu irmão? Você pode dar um amém, pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! A realidade na sua vida será tão grande que você vai desfrutar com os demais, com os companheiros. Glória a Deus. Exatamente, William. Glória a Deus. Você vai passar a ser provedor na vida de alguém. Vem, Tiago, me ajuda. E detalhe, viu? Não seja orgulhoso quando a bênção vir, quando a realidade chegar. Porque crente que tem orgulho de dividir bênção, crente que tem a arrogância de não querer, né, compartilhar aquilo que Deus deu na realidade do seu barco, cuidado, viu? Porque o texto vai dizer, estava rompendo-se as redes. Se rompe as redes, não traz nada. Então, quando eu não entendo de compartilhar aquilo que Deus me dá, às vezes até o que Ele me dá se perde, porque aquilo que Ele me dá, às vezes é muito grande, não é para ficar para mim, é para mim compartilhar com aquele que não tem. E assim fez Pedro, ele compartilhou as bênçãos que Deus deu para ele. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, de Pedro, e de todos os que com ele estavam. O espanto se apoderaram deles. Mas tem um motivo, por causa da pesca do peixe que haviam feito. Por quê? Porque ninguém tinha visto tantos peixes igual viram naquele dia. Por quê? Porque é consequência de um Cristo que se assenta num barco, que pede para se afastar da terra e que ensina e que faz você vivenciar. Aí eu te digo, Cristo está sentado no seu barco? Cristo está te ensinando do barco? Cristo está te dando ordem? Se esses três elementos estão sendo vivenciados na sua vida, te prepare, obedeça e viva a prática do ensino de Cristo no barco. Porque a consequência será muita coisa no barco. E para isso você vai precisar compartilhar com o próximo. E quando você chegar na polpa, ou melhor, na beira do mar, na praia de novo, todos que te viram gastaram uma noite toda e não trouxe nada, aleluia, vão ver uma reviravolta naquilo que não é improvável, naquilo que não é provável. Ou seja, vão olhar e vão dizer, é improvável, porque o tempo, o momento é importuno, não é favorável, mas não tem problema. Você está sobre a palavra de Deus. E se você está sobre a palavra de Deus, aquilo que estão dizendo que é improvável, que não vai dar certo, que não vai crescer, que não vai multiplicar, aleluia, te prepare. Vai haver uma reviravolta. Deus vai mudar esse cativeiro, aleluia. E todos aqueles que disseram que era improvável vão ter que levantar as mãos e dizer verdadeiramente, ele entendeu, aleluia, que Cristo estava no barco. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, vai para o culto, se você tiver, vai amanhã, se você for pregar, não sei, ministre essa palavra, pregue essa palavra. Amém, meus irmãos? Viver a realidade,
passar a acreditar mesmo não vendo e entendendo que mesmo que eu não esteja vendo, está pego, está preso, só falta eu puxar. Tem muita gente com um peixe preso, vivendo uma realidade no fundo, mas pelo trauma do passado não consegue entender o que está acontecendo. Mas Deus, no nome de Jesus, fará com que os seus, com que os nossos, a escama dos nossos olhos venha cair e nós vamos puxar, entender realmente a realidade que está na nossa rede. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Tenha um abençoado término de noite, um abençoado sábado na presença de Deus. Amém? Que você possa ter o sono e os sonhos dos justos. E amanhã, para quem gosta de escola bíblica dominical, uma abençoada escola. E à noite, um abençoado culto e o início de semana abençoado. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.